Olá, queridos ouvintes aqui dos estúdios da Rede Fé, programa Palavra e Poder, chegando aí na sua casa, chegando aí no seu automóvel, na sua empresa, no seu trabalho. Estamos aqui juntos, eu sou a pastora Cleonice e vamos ter um tempo aqui junto. Um tempo onde nós vamos falar de vida, de uma palavra poderosa que pode transformar qualquer situação. Nós estamos aqui para levar uma palavra de ânimo, de esperança, porque de palavra de derrota, de tristeza e de insegurança já tem muitos veículos fazendo isso, né, amor? Um monte. Eu estou aqui nos estúdios, juntamente com meu esposo, e eu vou passar para ele dar as considerações iniciais e daqui a pouquinho eu já volto, passando os nossos endereços e passando o nosso tema de hoje. E aí, amor? Olá, tudo bom? Você que está nos acompanhando, que a graça bendita do nosso Senhor esteja sobre nós, né? Sim. Até orar, falar, Deus abençoe os nossos, Tá abençoado. aqueles que estão nos acompanhando e também nos abençoe, né? Que dê graça, nos dê inspiração, nos dê força, saúde. Isso Deus tem nos dado para a gente poder estar aqui, né? Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Nós só não estamos dentro de quatro paredes, que é o templo chamado igreja, mas nós estamos aqui dentro de um estúdio. E é o estúdio da 100,1, que é a Rede Fé, né? A Rede Fé. E pastores nós somos, né? Da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Depois a gente vai passar os nossos endereços. E um programa Palavra e Poder. Nós estamos aqui não apenas para trazer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, a Bíblia diz que só a palavra sem o Espírito, a letra, ela mata. Mas a palavra com o Espírito de Deus, ela é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Então, quando você olhar e falar, nossa, o nome é interessante, né? Palavra e poder, porque a palavra de Deus é o poder de Deus em ação para quem crê e manifesta a fé. E aí nós estamos aqui para isso, para poder mostrar na palavra de Deus, que é a base de sustentação, que é o firme fundamento das coisas que a gente espera, de que maneira nós podemos manifestar a nossa fé. Então o fundamento, para que a nossa fé venha a funcionar, o fundamento é a palavra. Em outras palavras, para que o poder de Deus, então, ele possa entrar em ação, se manifestar, ele precisa da base do fundamento que é a palavra. Por isso que o programa é Palavra e Poder. E nós estamos aqui daqui a pouco para mostrar pessoas improváveis, pessoas que era para ser a ovelha negra da família, que ninguém dava nada, mas que, crendo nesse Deus, clama a esse Deus, e ele se torna a pessoa mais abençoada de toda a sua família. E aí sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Não é isso, amor? Isso. Hoje nós vamos falar sobre essa questão mesmo. Das improbabilidades nós vamos tirar coisas maravilhosas e circunstâncias que transformam, né, o seu dia, transformam a sua vida, a sua família. Não sei como o seu dia hoje está, qual é a sua estação, como que você está vivendo, mas nós estamos aqui para trazer para você essa configuração de vida, né? Qual é a configuração de vida, pastor? A configuração do reino de Deus. Jesus, ele não veio trazer uma religião. O programa Palavra e Poder, ele vem justamente desconstruir todo esse conceito religioso, né? Essa condição doutrinária que muitas vezes leva as pessoas a se apegar em detalhes doutrinários e acabam não tendo um resultado na fé, porque se perde no meio de tanto ensinamento, de tantas coisas, e o que vai funcionar mesmo, às vezes a pessoa não pratica. Então, como o programa, o pastor já disse, né? Palavra e Poder, porque a palavra ela traz a revelação. Tudo que a palavra nos fala e nos apresenta é justamente para mostrar a vontade de Deus. Então, enquanto eu não conheço a vontade de Deus, a minha oração vai estar sempre fundamentada numa fala que é: se for feita a vontade de Deus. Então, se eu não sei a vontade de Deus, eu aplico essa frase. Porém, que é uma condição, porque eu não sei se é a vontade dele. Quando eu sei a vontade de Deus, pastora,
quando eu passo tempo, quando eu tiro um tempo da minha vida para ler a Bíblia. Porque todas as religiões praticamente acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, de repente, você fala assim para mim, pastora, mas eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, eu não tenho como te garantir que a Bíblia é a palavra de Deus pela minha palavra só. Eu posso te falar, eu creio para mim que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu te faço uma pergunta, se a Bíblia ela é só um livro de história, um livro que traz alguns valores morais, por que que a Bíblia ela é proibida de entrar em alguns países? Por que que tem pessoas que são mortas porque carregam uma Bíblia? Por que que tem países que não pode ser fabricada a Bíblia, não pode ter uma Bíblia? Por que se é só um livro que não tem valor nenhum? Então, se a Bíblia ela é algo que tem esse valor no sentido de perseguição, é porque tem alguma coisa por trás. E né? mesmo com toda essa perseguição, é o livro mais lido e mais vendido do mundo. Mesmo tendo países, né, que eles proíbem a entrada da Bíblia. Agora, por detrás. E por quê? Se é um livro simples como qualquer outro livro, ou um livro de história, por que eu tenho que proibir? O que está por detrás desta proibição? Mas, por outro lado, também você não precisa ficar só nas minhas palavras ou nas palavras do pastor Roberto. Você pode tirar sua própria conclusão, você pode ler e você pode orar e falar para Deus, Senhor, se esta palavra é tua e é verdadeira, então eu quero ver na minha vida. Eu quero ver ela se cumprir, eu quero acreditar, não de ouvir pastores ou pessoas que falando, né? Eu quero acreditar, não porque eu estou ouvindo os outros falar, eu quero acreditar porque o Senhor vai mostrar para mim. E Deus, ele tem o maior prazer em provar a existência dele e a autenticidade da palavra dele. Então, ele não precisa de ninguém advogar a causa dele. Ele mesmo quer se apresentar. Então, Deus não precisa de advogado para advogar em favor dele. Ele mesmo se apresenta, desde que você queira conhecê-lo, você queira conhecer a palavra dele e falar, eu quero saber se essa palavra é verdadeira, né? Porque ninguém é obrigado a acreditar em nada, tanto que nem Deus nos obriga a acreditar nele. Mas a partir do momento que você tem o interesse e a curiosidade, falar assim, não, eu quero saber, isso aqui é um livro mesmo verdadeiro, isso que está escrito aqui é verdade mesmo? Então ele vai ter o prazer de se revelar para você. E falando na palavra de Deus, Romanos, capítulo 10, no versículo 13, tem uma palavra muito poderosa, porque diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, aqui está dizendo todo, está dizendo que todas as pessoas, né? Aqui qual é a condição aqui? Não é uma condição com placa de igreja, não é uma condição religiosa, não é uma condição que tem a idade, você tem que ter de tal a tal tantos anos, você é homem e mulher. Não, aqui não tem nada disso. Aqui está, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Deus ele quer nos livrar de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos entristece, que nos aflige, que nos leva para vergonha, humilhação. Ele quer tirar a pessoa do lamaçal da doença, da miséria, da depressão, da angústia, da síndrome do pânico, da ansiedade, nessa agitação. Deus ele quer tirar a pessoa da insônia. Ainda ontem teve um irmão na igreja testemunhando que há 3 anos ele não dormia direito, ele não dormia, uma ansiedade tremenda. E agora, nesse propósito, às 5 horas da manhã, na oração da ele madrugada. Foi curado, está dormindo até de dia agora, dorme de noite, dorme de dia, foi curado agora. Então, uma pessoa um profissional que trabalha, ele falando que ele precisava trabalhar, ele trabalha com TI, é uma área extremamente difícil, complicada, e ele falando, pastora, ele até tem um cargo de gerência, né, assim, de coordenação de pessoal, lida com muitas pessoas.
e ele falando para mim, pastor, eu tenho dificuldade, da primeira vez que nós conversamos, de lidar com a equipe. Muitas vezes eu tenho que ter o foco ali, eu não consigo por conta do sono, por conta da minha falta de dormir, a minha cabeça fica muito ruim. Insônia, né? Não por causa da insônia, ele virava à noite ali, e às vezes até bebia alguma coisa para tentar dormir, e aquela confusão danada. E agora ele foi curado. Então, assim, independente da situação. Então, Jesus, ele quer salvar, né? Essa salvação aqui, queridos, não é salvação de quando morrer, não. Salvação é salvar hoje, né? Porque os problemas, quando a gente fala de salvação, muitas pessoas levam, quando você morrer, quando eu morrer, eu vou ser salvo. Não, é ser salvo dos problemas de hoje, que você está enfrentando hoje, né? Então diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também, indo para o próximo versículo, que está lá em Crônicas, primeiro Crônicas 4:9, 4, versículo 9 e 10, nós vamos ver aqui então, nós estamos falando então, todo aquele que clamar, independente da sua classe religiosa, da sua condição financeira, porque nós vamos pegar a situação de uma pessoa aqui, mas totalmente improvável. Talvez tenha pessoas, amor, nos acompanhando, que ela está assim, né? A estima dela, a gente fala autoestima, não é nem mais alta, já está lá no chão. Ela já enfrentou tantas situações, talvez tantas injustiças, traições, humilhações, que ela se sente... Sabe aquela frase que usa muito assim, um zero à esquerda, a ovelha negra da família. Eu nasci numa família, na verdade eu nasci porque eu fui rejeitado por pai, fui rejeitado por mãe, não se importaram comigo, ou só se preocupavam com os outros irmãos, nunca se importou comigo. Então a pessoa, ela cresce com esse sentimento de rejeição, e sabe, ela se sente assim, sabe, eu sou um nada. Para eles eu sou um nada, é como se eu não fosse ninguém, não se importam comigo, não liga para mim, sabe? Talvez você tá aí nos acompanhando se sentindo assim, sabe? Nós vamos pegar a história de uma pessoa que ele tinha, presta atenção, vou falar, tudo para ser um fracasso. Ele tinha tudo para ser uma pessoa fracassada, derrotada na vida, uma pessoa que não ia servir para nada, que não ia ser nada, né? Ia ser um rejeitado. Vamos pegar uma pessoa assim, nós vamos ver na Bíblia, mas o que ele fez que mudou? O que ela acabou de ler lá em Romanos, todo aquele que clamar, ele clamou, ele invocou, clamar é invocar, ele clamou, ele invocou a Deus. Lembra que ela falou aqui no começo, mas será que a Bíblia é verdadeira? Só tem um jeito então de você saber. Não é por aquilo que nós estamos falando. Você precisa então clamar. Vou clamar? Fala, Deus, então, se o Senhor existe mesmo, como esses pastores estão dizendo, então eu quero ver o Senhor na minha vida, eu quero ver você, sabe, na minha saúde, no meu casamento, na minha família, enfim. Qual é a área da tua vida? Sabe, que ninguém está dando nada, nem você está dando nada. Vamos para a história, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, por quê? Porque com dores eu o dei à luz. Com dores. Então já percebe que ele já veio de uma forma assim já muito complicada esse mundo. Com dores ele veio esse mundo. Olha o versículo 10 agora. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quer dizer, quais foram as suas palavras? Deus, tomara que me abençoes, alargues minhas fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal. Quer dizer, então ele estava enfrentando o mal, e de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O texto aqui é bem claro, diz assim, que ele se tornou o mais ilustre entre
todos os seus irmãos. Quer dizer, um improvável. Ele era para ser aquele que não ia prestar e servir para nada. Ele ia ser a ovelha negra, o rejeitado, o escanteado da família. Mas ele se tornou o mais abençoado. Pastor, mas o que é ilustre? Né? Cite outros adjetivos. Qual o significado? Ilustre é uma pessoa notável, nobre, é um protagonista, é uma pessoa que se destaca, né? É uma pessoa que faz a diferença nessa terra. Ele se tornou então uma pessoa protagonista, uma pessoa notável, uma pessoa nobre, uma pessoa que se destaca. Talvez você não se sente capaz para nada disso. O Jabes era assim. Mas o texto está dizendo que quando ele invocou, ele nasceu, então já veio a esse mundo com dores. Quer dizer, já foi um parto então muito complicado. Quase que ele, né? Ele nem se tornou um aborto. Quase ele nem nasceu. Mas o que ele faz? Tinha tudo. Imagina uma pessoa que tem tudo para dar errado. Tudo. Mas ele deu certo. E por que ele deu certo? Porque Deus olhou e viu, ai, coitadinho, miserável. E ele começou a se vitimizar, né, com palavras de um coitado, coitadinho, miserável. Nossa, ninguém tem dozinha dele, deixa eu fazer. Não foi isso. O que fez com que a situação dele, né, de um improvável, de uma pessoa que não era para ser nada, servir para nada, foi o mais abençoado entre todos. Porque ele invocou, clamou ao Senhor Deus. A gente vê aqui uma coisa interessante aqui na palavra, é que a Bíblia, ela é um livro que ela traz histórias de legados, né? Então, a palavra de Deus vai mostrar que Deus, ele fala muito sobre famílias. E vai dizer que um gerou o outro, o pai gerou tal, e vai falando sobre a genealogia. No início do capítulo 4, vem tratando exatamente isso, falando dos filhos que iam nascendo. Só que no versículo 9, para de falar sobre genealogia e do nada começa a falar sobre Jabes. Então, vem se falando um assunto, é como se a história parasse, o tempo parasse, e Deus viesse e colocasse a história desse rapaz. Então, diz aqui, foi Jabes, que o pastor disse, mais ilustre. E também começa a história do fim para o começo. Porque era para começar falando o início da vida dele. Não, mas a Bíblia já vem colocando o fim primeiro. A Bíblia coloca o resultado dele antes. A Bíblia diz como foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então já fala que Jabes ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, queridos, o que a gente vê aqui? Como nós vamos ser lembrados? Né? Porque o Jabes aqui, ele começou de um jeito, mas o jeito que iniciou não determinou o futuro dele. E ele tinha, como o pastor disse, tudo para dar errado, porque a própria mãe já lançou uma palavra, o próprio nome dele era um nome que associava a sofrimento. Sofrimento e dores. Então, o nome dele era que quando chamasse ele, porque os judeus, eles, diferente de nós ocidentais, dão os nomes sem significados, muitas vezes. As pessoas dão nome aos filhos. Que acha bonito aquele nome, mas não sabe o significado por detrás. Exatamente. Daquele. Então, põe o nome porque eu achou bonito. Porque é o nome, achou bonito, é o nome de um familiar. Mas os judeus não. Os judeus, quando eles dão nome aos seus filhos, eles põem os nomes representando ou o que eles querem para os filhos ou o que eles estão vivendo no momento. E o Jabes, como o parto dele foi muito difícil, trabalhoso, a mãe dele, tanto que diz, né, que a mãe próprio colocou o nome, por quê? Porque com dores, ela sofreu muito para ter aquela criança. Então, ela pôs o nome do filho de acordo com o sofrimento. Então, ela já carimbou ele com o nome dele, que
que trazia aquela carga, né? Aquela influência, porque o nome ele marca uma identidade. Aí trouxe para o nome dele essa influência. E aí diz que ele invocou o Deus de Israel. Ele não invocou qualquer entidade, né? Ele não invocou qualquer espírito. Ou uma religião. Ele invocou alguém que tem poder para quebrar qualquer tipo de maldição, seja ela de identidade, seja ela que seja mandada, seja lá qual for, né? Então, ele invocou. Quem que ele invocou? O Deus de Israel, dizendo, aí a oração dele tem algumas partes. E olha que interessante a oração desse moço. Diz assim: então invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que coisa maravilhosa. Olha a oração do Jabes. Ele quis dizer assim, na nossa, como fala? Palavra, né? Diz assim, um exemplo. Tomara que o Senhor me abençoe. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ser uma pessoa que não venha a ser amaldiçoada, porque ele já queria quebrar aquela maldição do nome. Então ele já queria tirar aquela maldição e queria pôr a bênção na vida dele. Então ele queria deixar de estar debaixo de maldição para se colocar debaixo de bênção. Aí ele diz: tomara que me abençoes. Eu quero ser abençoado. E que mais? Eu quero conquistar um território. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero crescer. Eu quero conquistar. Eu quero ter coisas. Veja que para Deus não tem problema você pedir. Eu quero ter minha casa, quero ter meu carro. Deus não vai ficar triste com isso, não. Aqui diz que o Jabes ele estava pedindo. Eu quero que as minhas... alarga as minhas fronteiras. Eu quero que os meus limites sejam ampliados. Eu não quero viver no limite que eu estou. Eu quero crescer, eu quero avançar. Que a tua mão seja comigo. Pensa, a mão de Deus que é poderosa. Ele falou: Senhor, eu quero que a tua mão esteja sobre a minha vida. E me preserves do mal, que o Senhor me guarde de todo mal. E olha essa oração. E que de modo nenhum me sobrevenha a aflição. Ele falou: Deus, eu não quero ter nenhum tipo de aflição. Olha, um homem que nasceu com um nome que associava a ele a dor e sofrimento. Olha a oração que ele faz de desconstrução. Ao invés dele se vitimizar, ao invés dele pegar aquele nome e fazer daquele nome uma muleta para ele se apoiar e falar o porquê que ele não deu certo na vida, porque não era culpa dele, foi a mãe que deu o nome para ele, mas ele pega aquilo e coloca tudo diante de Deus e fala: Senhor, eu quero inverter isso, eu quero mudar esse quadro, eu quero que o Senhor transfere tudo isso e transforme tudo isso. E aí diz assim, e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Então quer dizer que Deus deu o quê? Deus abençoou ele, Deus alargou os territórios e as fronteiras dele, Deus fez que a mão dele viesse sobre ele, Deus protegeu ele do mal e livrou ele de todo tipo de aflição. Por que que eu e você não podemos fazer a mesma oração de Jabes? Amor, não te cortando, já vou voltar, e eu já até pesquisei aqui no hebraico, qual o significado de Jabes? Tristeza, dor, deserto e sequidão. O significado do nome Jabes: tristeza, sofrimento, deserto, sequidão. Quer dizer, por que a mãe deu esse nome? Então quando ele começou a crescer, que ele descobriu isso, falou: mas peraí,
Já me encarimbou já com isso daqui? Não. E as pessoas quando chamavam ele, não né, aceito. desde Então, criança. aí poderia chamar ô tristeza, Jabes, né, representava a tristeza. ô fracassadão, ô tristeza, ou não sei o quê. Eu fico imaginando, mas aí, o que mudou a sorte? Né? O que mudou totalmente a sorte dele? Quando ele clamou o Senhor. Quando ele invocou o nome do Senhor, aquela situação toda mudou. Eu vejo que mudou também, amor. Foi a primeira coisa que gerou a mudança na vida dele, foi ele não aceitar aquela situação. Não se conformou, falou, né? não. Porque a pessoa, muitas vezes, ela se perpetua numa situação porque ela se conforma. Né? O Jabes, ele poderia ter se conformado. Mas a partir do momento que ele olhou para aquela situação e ele entendeu, ele falou, não é a vida que eu quero para mim. E de repente você está vivendo um episódio da sua vida, ou uma versão da sua vida, que não é a que você quer para você. Então, independente de quem é você, de qual é o teu nome, qual é a tua família, como é que as pessoas te chamam, o falido, o quebrado, o drogado, né? O viciado, a prostituta, a pessoa que deu errado, o fofoqueiro, o mentiroso. Como que é? Né? Trapaceiro, trambiqueiro, vigarista. Então, queridos, não importa como as pessoas te chamam. O que importa é o que você quer viver, sabe? E se você estiver cansado dessa vida, e se você não quiser continuar tendo essa vida, existe uma oportunidade, existe uma saída. De mudar a história da tua vida. Independente de quantos anos você tem. Não tem limite, eu sou muito novo ou eu sou muito velho. Não importa em que fase da sua vida você está vivendo. Nós viemos aqui com o programa Palavra e Poder justamente trazer essa opção e essa saída de Deus para você. Porque assim como Deus mudou a vida de Jabes, hoje Ele está falando para você que Ele pode mudar a sua vida, independente de qualquer situação. E nós vamos orar agora por você. Nós vamos unir a nossa fé agora com a tua fé. E se você falar assim, pastor, eu não tenho fé, não tem problema. Nós temos bastante fé que dá para dividir a fé com você. Repartir um pouquinho, né? E orar por você. Um dia eu cheguei na igreja também. E eu cheguei na igreja sem fé nenhuma. Eu nem sabia quem era Deus. Eu nem sabia falar com Deus. Né? E Deus me fez entender, me deu sabedoria e me mostrou quem Ele era. E hoje eu estou aqui, 37 anos, servindo esse Deus. Então, nós estamos falando com propriedade, conhecimento de causa. Então, nós vamos orar por você, independente do teu nome e da tua condição. E se você quiser a nossa ajuda em oração, aconselhamento, direcionamento, quiser nos procurar na Igreja Moriá, vai ser uma honra nós te recebermos, não importa quem você é. Vai ser uma honra poder te acompanhar, te ajudar, ver você crescer, florescer e mudar de vida como Jabes, né? E ver Deus mudar a sua história. Então, o nosso endereço é Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. E também nós temos as nossas redes sociais. Se você quiser nos acompanhar, no Instagram é @igrejamoriá.rp e no YouTube é @igrejamoriá.rp. Se você quiser nos conhecer um pouco mais, quiser conhecer o nosso trabalho, você é muito bem-vindo. Então, nós vamos fazer uma oração agora. Se você puder fechar os seus olhos, estaremos orando, né, amor? Isso. Quer orar? Não, você pode orar por nós. Ora lá, por então. nós, já deu os endereços, já conclui e fecha. Tá bom, então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nos estúdios e podermos estar falando do Senhor. Para nós é um privilégio falar de um Deus tão grande e poderoso, Pai, porque nós vivemos isso, que nós estamos falando aqui é algo que nós vivemos, é algo que nós cremos. Nós não estamos aqui, Senhor, para apresentar para essas pessoas um Deus que não resolve, que não funciona, que é mais uma religião, é mais um entendimento e conhecimento. Não, meu Pai. Olha para a vida dessa pessoa que está orando agora, Senhor, que está cansada, Senhor, talvez de ter uma vida como a de Jabes, que foi rotulado pelas pessoas, carimbado pela família, pelo trabalho, pelos amigos, pela própria condição. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, olhe para cada coração, olhe para cada lágrima, que talvez essa pessoa agora não consiga nem falar, mas agora as lágrimas dela, Senhor, expressam
a oração sincera desse coração. Pai, estenda as tuas mãos, abrace essa pessoa agora, que ela sinta a tua presença, Espírito Santo, que só o Senhor, meu Pai, pode provar que o Senhor é vivo. Meu Deus, o Senhor não é uma religião, e o Senhor, meu Pai, não quer ficar só no campo das palavras. Então, meu Pai, nós te pedimos, se apresenta para essa pessoa, abraça ela, Senhor, toca no coração dela, na mente dela, no subconsciente, no intelecto dela, meu Pai, e prova para ela, Senhor, que existe uma versão dela muito melhor no Senhor, que talvez essa pessoa ainda não acessou. Meu Deus, abençoe a casa dessa pessoa, a família dela, traga paz, traga, meu Pai, harmonia, saúde, prosperidade para dentro dessa casa. Senhor, que tudo que tem faltado, que a tua presença, Pai, possa entrar com provisão hoje, assim como diz a tua palavra quando o Senhor nos ora e nos ensina a orar, pedindo que nós venhamos determinar que o pão nosso de cada dia fosse nos dado. Então, Pai, que o pão nosso de cada dia, que a provisão, a saúde, a cura, a libertação, a provisão financeira, meu Deus, que talvez hoje está sendo o fato dessa pessoa estar tão perturbada, preocupada, angustiada, que o Senhor possa prover como um sinal da vida dela, meu Pai, da tua existência e da tua veracidade, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Consagra também esse copo com água, que quando essa pessoa beber dessa água, Senhor, que ela esteja tomando um remédio para ser curada, fortalecida, renovada, avivada. Levanta dentro dessa pessoa um espírito diferente, meu Pai, e que ela se posicione como Jabes. Cria nela uma revolta, uma inconformidade, meu Pai, com essa situação, e que ela possa viver o sobrenatural do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Beba agora da água e receba seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando aqui ao final da programação, né? De mais um programa, né? Isso. E hoje é quarta, né? Quarta-feira. Se você está acompanhando essa programação agora às 6 horas da manhã, hoje é quarta, então culto agora às 9 horas da manhã. A reprise é às 11h30, então já foi os 2 cultos de hoje. Mas nós estamos aqui, então, para trazer, então, através da palavra e do poder de Deus, a resposta que você está nos acompanhando, você precisa. Então você que estava se sentindo esse improvável, né, que ninguém dava nada, saiba que Deus deu o que Ele tinha de melhor por você. O único filho que Ele tinha, por amor a você, Jesus Cristo. Olha a demonstração do amor de Deus, você tem muito valor para Ele, tá bom? Levanta a tua cabeça, ergue a cabeça, porque Deus... Ele quer transformar e restaurar a tua vida. Dê essa oportunidade para Ele. Nos procura então, Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, tá bom? Forte abraço então a todos vocês. Até o próximo programa. Fiquem todos na paz. Em Deus nome de abençoe Jesus. a todos. Fiquem com Deus.